Olá, paz do Senhor para todos. Faz um tempo que eu não faço um vídeo, gravando aí uma reflexão cristã. E hoje eu quero fazer uso da palavra do Senhor, que está lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, e está escrito assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Pois é, com base nesse texto, eu quero meditar com vocês sobre o seguinte tema, um tema que eu marquei aqui: uma biografia manchada. E nisso, quero refletir com vocês, nesse vídeo curto, mas bem objetivo, uma biografia manchada com base na vida de Ezequias. Então tá, o texto bíblico nos fala que Ezequias ele era filho de Acás. Ele foi um rei de Judá, filho de Acás, e ele começou a reinar aos 25 anos. Isso está lá em segundo livro das Crônicas, no capítulo 29, e o versículo 1, segundo Crônicas 29:1, está escrito assim, ó: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias. Pois bem, um pequeno resumo aí da vida de Ezequias, dessa biografia de Ezequias. O texto bíblico do cronista vai nos revelar que logo quando ele começou a reinar, ele era filho de Acás, e Acás foi um rei muito ruim, um dos piores reis que já teve em Judá e em Jerusalém. E logo que ele herdou o cetro, o Ezequias ele abriu as portas da casa do Senhor que seu pai tinha fechado. Ele, com auxílio dos levitas, ele purifica o templo das abominações que o pai dele tinha introduzido, abominações dentro do templo lá em Jerusalém. Terceiro, no meio de uma grande solenidade, estou fazendo um resumo bem rápido aqui para vocês, numa grande solenidade que houve ali em Jerusalém, ele restabeleceu o culto a Deus, que por tanto tempo foi negligenciado por Acás. 4. Ele tomou providências para a celebração da Páscoa, que também tinha caído no esquecimento. 5. O seu zelo pelo culto ao único Deus, ao culto monoteísta, inspirou o povo também a romper com a idolatria que de forma vergonhosa tinha instalado seus altares nas cidades de Jerusalém e de Judá. Então, essas 5 coisas: abriu as portas do templo que seu pai tinha fechado, purifica o templo junto com os levitas das abominações que o Acás tinha introduzido dentro do templo. 3. Numa solenidade, ele restabelece o culto para Deus, que foi negligenciado durante muito tempo. 4. Tomou providências para que a celebração da Páscoa, que tinha caído no esquecimento, fosse restabelecida. E 5. O seu zelo pelo culto inspirou o resto do povo a romper de vez com a idolatria que tinha se instalado nas cidades de Jerusalém e na cidade de Jerusalém, na tribo de Judá, com seus altares politeístas, pagãos, lá na cidade santa. Então tá, tudo isso fez que o cronista fizesse um elogio para ele. Um elogio. Preste atenção no tema da nossa meditação. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Qual foi o elogio? Esse elogio está em 2 Crônicas, no capítulo 31 e no versículo 21. Diz assim, ó. Na verdade, eu vou ler o 20 e o 21. Diz assim o texto: e assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom e reto, e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. E toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, ele a fez de todo o seu coração e prosperou. Então perceba o elogio do cronista. Acontece que o tempo passou e o Ezequias ficou doente. Isso está registrado também lá em Isaías capítulo 38 e 39, mais específico 39. Isaías registra que o Ezequias ele ficou doente, uma doença mortal, uma doença incurável,
E Deus mandou Isaías ir lá na casa, na casa do rei, no palácio, e deu uma palavra para ele: olha, põe a tua casa em ordem porque tu vai morrer, tu não vai viver. Nesse ponto, nesse momento, o Ezequias ele vira o rosto para a parede, ele ora, vocês conhecem o texto, ele ora, Deus ouve a sua oração, e antes que o profeta saísse do palácio, Deus manda ele voltar. Falou: Isaías, volta lá e fala para Ezequias que eu estou curando ele, estou dando mais 15 anos de vida para ele, 15 anos de hora extra. E eu vou dar um sinal, A sombra do sol, ela vai retroceder 10 graus no relógio do palácio, no relógio de Acás. Vai retroceder 10 graus a sombra. E isso aconteceu. Esse fenômeno deve ter sido tão grande que até o Merodach Baladã, que ele era imperador, rei lá da Babilônia, ele percebe isso. Porque quando ele ficou sabendo que o Ezequias tinha sido curado, que ele havia convalescido, né, diz o texto, ele enviou mensageiros lá para poder falar com o rei, né, o rei Ezequias. Só que o problema é que quando eles chegaram lá, o Ezequias, ele, ao invés de falar da glória de Deus, de todas essas coisas, que é tema para outra mensagem, ele não fez nada disso. Ele se exaltou, ao invés de glorificar a Deus, ele se exaltou. Mas como assim? Isso está registrado em 2 Crônicas, eu marquei aqui, ó, segundo livro das Crônicas, no capítulo 32, vamos ver, e o versículo 25. Estou aqui com a Bíblia online aqui na outra tela. Ó, capítulo 32 de segundo livro das Crônicas. Vamos ler aqui, ó, o versículo de número 24 e 25. Naqueles dias Ezequias adoeceu mortalmente e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. 25, anote aí, 25, 32 e 25, segunda Crônicas. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Nesse momento, o seu coração se exaltou. Vamos fazer a aplicação. Se a gente fizer um resumo lá da biografia de Ezequias, não é só aquilo que eu falei no começo, aquelas 5 coisas, né? Ele também foi próspero na questão de aumentar o exército, entre tantas outras coisas, o sinal que Deus deu para ele quando Senaqueribe quis invadir a terra. Ele foi um homem abençoadíssimo. Por quê? Porque desde o princípio ele propôs em buscar o Senhor. E Deus o abençoou, Deus, né? A gente leu 2 Crônicas 31 e 21, ele foi próspero em tudo aquilo que ele fez. Acontece que isso não nos deixa imune a tentações, a dificuldades e a provações. Nós vivemos num mundo difícil mesmo. E, via de regra, a gente pensa que a gente só é provado quando faltam as coisas, igual Jó, né? Jó foi provado quando faltou as coisas para Jó e tal, não sei o quê. E Jó perdeu seus bens, e depois perdeu seus filhos, e teve problema de saúde e tal. Mas não é só nisso, né? Deus também nos prova quando a gente está bem. Quando a gente está bem, Deus também nos prova. E aconteceu isso com Ezequias. Às vezes a gente é provado, a gente é colocado na fornalha quando está tudo bem, né? Quando está tudo prosperando. Deus, às vezes, ele também nos submete a dificuldades, a provações, para ver o que tem dentro do seu coração. É isso exatamente o que está no texto bíblico, né? Quero ler com vocês, 2 Crônicas agora, 32 e o 25. Vamos ver se é isso mesmo aqui, ó. 32, 25. Eu já li com vocês, né? Já li, 32 e o 25. É o 32, 31. Desculpa aí. Vamos lá. Contudo, olha, quando os embaixadores foram lá
olha o que aconteceu. 2 Crônicas 32, 31. 32, 31. Olha o que diz. Contudo, no tocante aos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que foram enviados a ele a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Né? Olha aí, ó. Isso de um homem que foi bem próspero. Olha aqui o que diz o texto aqui, ó. Os versículos anteriores, como Deus nos prova quando está tudo bem. Versículo de número 27, 2 Crônicas 32, 27 a seguir. Ó. E teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, proveu-se de tesouraria para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda espécie de objetos desejáveis. Também de armazéns para a colheita do trigo e do vinho e do azeite, de estrebarias para toda espécie de animais e de currais para os rebanhos. Edificou também cidades, possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssimas possessões. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em todas as suas obras. Contudo, no tocante aos embaixadores da Babilônia, que foram enviados a ele a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Biografia manchada. Tá vendo? Qual foi o texto que nós mencionamos no começo da nossa reflexão? Não foi justamente Provérbios 4, 23? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Quando estava tudo bem com Ezequias, Deus o desamparou. Por quê? Porque ele havia se exaltado. Deus não gosta de gente soberba. Ele havia se exaltado. É isso que está no 32 e 25, né? 32, o seu coração se exaltou, né? Ele não deu glória a Deus. Ele não deu glória a Deus. Ele não reconheceu que Deus é que lhe dava todas as coisas nesse momento. E aí fica a pergunta: como a gente vai terminar? Lá eu marquei aqui, ó, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, a parte A diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então a questão é, como é que a gente vai terminar? Hein, meu irmão? Hein, minha irmã? Como é que você vai terminar? O problema não é o começo, o problema não é o meio, a questão está no fim. Como vamos terminar? Porque o Ezequias, ele tinha tudo para manter essa bênção, né, na vida dele, né? Mas ele teve essa mancha na sua biografia, essa pequena mancha na sua biografia. Começou tudo bem, mas no término não foi tão bem. Então, Judas, vou pegar aqui 3 exemplos. Judas, ele começou bem. Começou com Jesus, mas terminou mal. Hoje, seu nome recebe um sentido pejorativo de um traidor, né? Judas começou bem, terminou mal. Nós temos o ladrão na cruz. O ladrão na cruz, ele começou mal, mas terminou bem. E por último, nós temos Jesus, que começou bem e terminou bem. E a pergunta é, como a gente vai terminar? Como é que você vai terminar? Não vigiemos, não façamos igual a Ezequias, né? Dê a Deus toda a glória. Isaías 42, 8. A minha glória não darei a mais ninguém. Reconheça que tudo aquilo que você tem, que você faz, tudo é da mão de Deus, né? Tudo é da mão de Deus, não é nada seu, não é nada meu, não é nada nosso. Somos apenas mordomos, administradores de tudo aquilo que Deus nos dá, tá bom? Essa é a reflexão do dia. Biografia manchada. Que Deus em Cristo te abençoe. Forte abraço e tchau. Esqueci. Se você gostou desse vídeo, se faz sentido para você a meditação de hoje, se inscreva no canal. Ele tá começando aí, né? Se inscreve no canal, compartilha, para que também seja motivo de bênção para outras pessoas. Forte abraço. Que Deus abençoe você.
Ótima semana aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está assistindo esse vídeo aí. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.